No módulo de controle interno, não ocorrerá nenhuma mudança em relação ao que vocês encaminham em 2012. Continuarão enviando somente informações referentes ao controle de combustíveis utilizados pela frota de veículos e pelos equipamentos, pelas máquinas. Então, toda a utilização de combustível continuará sendo controlada lá em 2013. Essas informações o Secato já demonstrou ali nas tabelas, de que forma a gente pode tratar essas informações, que serão disponibilizadas no site do tribunal. A gente fez uma outra pesquisa, até o Secato não mostrou ali, do impacto do controle de combustível do exercício de 2011 em relação a exercícios anteriores. E uma entidade que a gente analisou, em 2010 e 2009 ela gastava 1.200.000 com combustível no ano. Com o controle, em 2011 ela passou a gastar 600.000. Então houve uma redução de 50% de gasto. Eu não sei se de gasto ou de desvio. Só que a gente não deve ficar muito animado com isso não, que se houve desvio nesse ano de 2010, provavelmente ele deixou de existir o desvio em combustível e foi para outra área. Isso é bem possível que tenha acontecido. Então, esses controles visam identificar esses desvios, esse desvio padrão. O que seria razoável para o município gastar? Então, como é que o município que tem uma mesma área territorial e uma mesma quantidade de habitantes pode gastar 50% ou 100% a mais do que o município vizinho, com a mesma quantidade de veículos, com a mesma quantidade de habitantes, mesma área territorial? Então, algum problema há. Então, quando essas informações começarem a ser publicadas no site do tribunal, a própria população poderá fazer a fiscalização, não só esperar a fiscalização feita pelo tribunal. Então, quais as informações que vocês encaminharão no módulo de controle interno? Odômetro e orímetro é a primeira tabela. Vejam que vai ficar um pouquinho diferente de 2012, porque em 2012 vocês fazem o cadastro do veículo, cadastro de órgão, tudo isso lá no módulo de controle interno. Porém, esse controle, esse cadastro de veículos, de órgão, de vinculação de veículos a unidades, esse cadastro ele será feito a partir de 2013 lá no módulo de patrimônio, que o Ednilson já falou para vocês. Então, os veículos já estão cadastrados lá no módulo de patrimônio. Aqui eu só vou informar no módulo de controle interno a quilometragem rodada no mês ou as horas trabalhadas no mês para cada veículo. E depois o movimento de combustível, que seria o consumo de combustível, o estorno. Então, seriam essas tabelas. Na tabela de odômetro e orímetro, é para captar os dados, vocês deverão encaminhar os dados dos odômetros e orímetros no início e no fim de cada mês, por veículo ou equipamento. Então, não é por dia e não é por viagem, por deslocamento do veículo que deve ser informado. Em alguns municípios, algumas entidades estão encaminhando para nós em 2012 por deslocamento do veículo. Então, cada vez que o veículo faz um deslocamento, ele vai lá e cria um CD orímetro ou um CD identificador e coloca lá, no dia 11 de setembro, o veículo saiu com 10.000 quilômetros, voltou com 10.050. Aí no mesmo dia saiu com 10.050, voltou com 10.100. Então há vários registros para um mesmo veículo no mesmo dia. É possível fazer isso no sistema, só que você vai gerar um ID, o identificador de orímetro ali ou de odômetro para cada deslocamento, e não é esse o objetivo. O ID, o CD controle de odômetro e orímetro vai ser o mesmo até que se troque aquele odômetro e orímetro. A forma de encaminhamento dos dados será a seguinte: eu tenho um veículo, tenho um ônibus. No primeiro dia do mês, lá de 2013, eu vou informar o código do odômetro desse ônibus. Então, ele começou o mês com 10.000 quilômetros. No final do mês, eu vou informar
Então nessa linha eu vou informar que no começo do mês ele começou com 10 mil quilômetros, no final do mês terminou com 15 mil quilômetros. O ID, o CD, controle de odômetro, é 1. No mês 2, ainda vai ser CD, controle de orímetro 1, aí eu vou ter o valor inicial de 15 mil quilômetros, no final 15 mil, 16 mil, 20 mil, conforme o caso. Eu só vou mudar o CD odômetro, o identificador do odômetro, quando eu substituir esse equipamento. Se quebrar o odômetro, eu vou substituir, então lá no mês que eu substituir, eu começo uma nova codificação e começa do zero a informação da quilometragem. Então é dessa forma que vocês vão encaminhar para nós essa informação. Vejam que aqui o CD-BEM, ele não é mais gerado aqui na tabela de controle interno. O CD-BEM, ele é gerado lá no módulo de patrimônio, como eu falei antes. Quando a quilometragem declarada, quando você não tiver quilometragem a declarar no bimestre, você vai ter que fazer uma nota explicativa. O sistema vai exigir quando a quilometragem inicial e final forem iguais. O identificador, o tipo de medidor, que vai ser o odômetro e orímetro, a gente já falou. A tabela seguinte, do consumo de combustível. Então, o nome da tabela vai ser consumo combustível para captar os dados mensais do consumo de combustível por veículo. Então, esse aqui também é uma informação mensal por veículo. Então, o total de combustível gasto por veículo no ano. Então, no mês, aliás. Se o meu veículo, de acordo com o diário de bordo, os controles elaborados lá pela entidade, o responsável pelo envio vai informar quantos litros de combustível cada equipamento gastou. Se ele gastou 3 mil litros no mês, vai informar nessa tabela aqui essa quantidade de 3 mil litros no mês. Então é dessa forma que se manda essa informação. Quando ocorrer uma falha no envio da informação, foi enviada uma informação de maneira equivocada. Se houver necessidade, vocês vão informar nos meses seguintes, ou no mês seguinte, o estorno desse combustível informado de maneira equivocada. Então, essa tabela estorno, consumo combustível, somente para corrigir falhas registradas em meses anteriores. Então, vocês vão estornar uma quantidade que fora indicada lá ou encaminhada para nós indevidamente. Então, o número do estorno deve ser sequencial, da mesma forma lá do número do consumo, lá também exige a ordem sequencial do consumo. Aqui você vai informar em ordem sequencial também o estorno desse consumo. Entrada extra de combustível, quando que vai ocorrer isso? Quando alguma entidade, seja pessoa física ou pessoa jurídica, fizer uma doação de combustível para o município. Por exemplo, se uma determinada empresa quer firmar uma parceria com o município para a readequação de uma estrada, e essa empresa vai doar combustível para o município. Nesse caso, vocês vão registrar essa entrada de combustível. Então, vai ser considerada a entrada extra de combustível. Vocês deverão cadastrar o repassador desse combustível, que seria a pessoa física ou jurídica. Ela tem que estar cadastrada lá no Cadastro Geral de Pessoas do Tribunal. E vocês vão informar o tipo de combustível e a quantidade de combustível que essa empresa ou esse parceiro lá está contribuindo lá para o município. E o tipo de entrada, se é convênio ou se é doação. Quando ocorrer uma saída extra de combustível, quando é que pode ocorrer uma saída extra? Quando o município for fazer uma doação de combustível decorrente de um convênio, um termo de parceria com uma outra entidade. Então, vocês vão cadastrar essa entidade também e vai informar que ocorreu essa saída extra de combustível. Vocês vão informar lá o tipo de combustível,
de acordo com o tipo de combustível. Vão informar na tabela de controle lei e ato qual a previsão legal, a legislação local que autoriza essa saída de combustível. E da mesma forma, o cadastro lá do recebedor do combustível, que deverá estar lá no cadastro geral do tribunal. A saída de combustível, além dos convênios, poderá ocorrer também de outras formas. Por evaporação, furto, vazamento, uso interno em oficinas, uso em obras e serviços. Então, quando ocorrer esse tipo de situação aqui, vocês deverão informar que houve essa saída de combustível. Porém, isso aqui não deve ser utilizado para fazer fechamento de mês. Deu uma diferença de 100 litros? Informa que houve evaporação, vazamento, furto. Fecha a informação. Agora, o documento suporte para você fazer essa informação existe? Alguém emitiu um parecer? Há um processo administrativo? Há um documento hábil para que você informe que o combustível vazou? Qual o técnico que emitiu o parecer? Foi o uso em obras? Tem a requisição do uso? Alguém se responsabiliza pela utilização desse combustível em determinada obra? Então, essa informação vocês têm que encaminhar quando você tiver uma documentação suporte, uma documentação comprobatória para essa operação. Estoque de combustível. Estoque de combustível também é uma outra situação. Eu vou informar o estoque quando tiver uma declaração, um termo de conferência de estoque. Então, ao final de cada mês, o responsável pelo controle de combustível deverá emitir um demonstrativo, um relatório, declarando a quantidade de combustível que há em estoque. Porque senão eu consigo fechar também o mês informando que o combustível está em estoque, mesmo que não esteja. A quantidade inicial e final de combustível em estoque, lógico, não poderá ser negativo. Da mesma forma do caixa, nunca vi caixa negativo lá. Então, o estoque de combustível da mesma forma. Então, há umas regras que a gente vai colocar no sistema para que vocês não informem isso. Não aceite valores negativos, por exemplo. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Quando eu liquido o combustível, quando eu faço a liquidação do empenho, ocorre a entrada do combustível. Eu crio aquele estoque virtual ali no sistema. Vou declarando os consumos, conforme os relatórios de consumo, e no final do mês eu tenho que informar a quantidade em estoque. Então, a entrada menos as saídas deverá ser igual ao estoque declarado aqui. Tranquilo? Se eu tive uma entrada de combustível de 100 mil litros e gastei 100 mil litros, lógico, o meu estoque vai ser zero.